Um grande desafio da filosofia ao longo dos séculos, a investigação sobre a conduta humana. De Platão, passando por Isaiah Berlin e Bernard Williams, Hannah Arendt e Albert Camus, um panorama diverso, plural e rico de pensadores, ajudando a compreender a ética, a moral, a felicidade e o sentido da vida humana. Filosofia. Sua história, nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. Isaiah Berlin é um filósofo do século XX que ganhou prestígio através de suas reflexões sobre sociedade e política. Judeu nascido no Império Russo, Berlin tinha 8 anos quando presenciou a Revolução de 1917, que iria dar origem à União Soviética. Fugindo dos horrores da região dos Balcãs, sua família refugia-se em Londres. E na década seguinte, começa a Segunda Guerra Mundial. Ao longo de sua vida, Berlin testemunhou uma série de grandes conflitos. E é justamente esse fato do conflito que está no centro de suas reflexões sobre a liberdade e o pluralismo. Quem sabe alguma coisa do Isaiah Berlin normalmente vai lembrar que ele foi o autor de um livro particularmente importante dedicado a temas de liberdade, que reuniam suas obras, seus ensaios, seus artigos a respeito desse assunto, tendo todos eles começado a partir de uma ideia fundamental, um contraste entre dois conceitos de liberdade. Berlin simplesmente acabou, durante o período da Segunda Guerra Mundial, sendo recrutado para trabalhar para o governo britânico, nos Estados Unidos, um trabalho do que a gente chama de um trabalho de inteligência, os serviços de inteligência, não tem nada a ver com James Bond e espionagem, é o trabalho justamente de atuação junto à compreensão de realidades, influenciar pessoas, e naquele contexto, a influência mais importante era trazer a opinião pública americana para o lado da guerra. Aí vocês vão dizer, nossa, que horror! Vejam, do outro lado estava Adolf Hitler. Portanto, era muito importante trazer a opinião pública em defesa da ideia de apoiar os ingleses na resistência contra Hitler. Como é que alguém pode começar a entender, então, o que estava em jogo para esse sujeito, Isaiah Berlin, buscando realizar suas reflexões num contexto tão fortemente marcado por conflitos? Nós vivemos uma época de conflitos, eu obviamente vou voltar a falar disso mais adiante, mas tentem imaginar o grau, a intensidade, o teor do conflito vivido pelas gerações que efetivamente viveram o contexto de surgimento do nazifascismo, da União Soviética stalinista, da experiência stalinista, dos campos de concentração nazistas, da guerra mundial, efetivamente, da Segunda Guerra Mundial, com aquela escala, e de todo o processo de envolvimento da humanidade inteira, podemos dizer, num conflito dessas dimensões. Imagine o que é compreender um conflito nessa escala. Era realmente uma condição de ameaça existencial para a humanidade inteira. Estas reflexões parecem ter sido importantes e o tipo de conflito que este momento histórico experimentou, vivenciou, parecem ter sido importantes para que algumas reflexões começassem a desabrochar no pensamento de Isaiah Berlin. E o primeiro deles tem a ver exatamente com a ideia de conflito. De onde surgem esses conflitos? Por que efetivamente nós vivemos conflitos de tão radical intensidade, de tão profunda natureza como eram aqueles que ele estava vivendo? As ideias que vinham circulando no ambiente intelectual do que nós chamamos a nossa civilização, a nossa sociedade, a sociedade humana, tinham sido influentes e determinantes para que aqueles conflitos estivessem acontecendo. Não eram conflitos que tinham surgido do nada. Não eram simples brigas tribais ou étnicas ou nacionalistas. Não eram simplesmente essas coisas. Eram conflitos daquela intensidade, daquele teor, originários de ideias que tinham sido importantes e tinham circulado e tinham sido influentes.
Pensando nisso e refletindo bastante sobre uma série de temas que Berlin gradativamente vai abordar a partir de estudos de história do pensamento, história das ideias dos pensadores de tempos passados, Isaiah Berlin começa a se dar conta de um fato. E eu vou chamar, por enquanto, esse fato aqui para vocês de o fato do conflito, o fato da divergência, o fato da incomparabilidade e da incomensurabilidade. Perceber que a natureza da experiência social humana, da experiência psicológica humana, daquilo que nós somos como seres humanos, é conflituosa, não como quem vai à guerra ou está numa briga de torcida, mas como quem reconhece que, tristemente e talvez tragicamente, todos os nossos ideais, todos os nossos propósitos, todos os nossos projetos, todas as nossas utopias e ambições, todos os nossos, atenção para a palavra, valores, talvez eles não sejam capazes, passíveis de harmonização, talvez eles não fiquem todos perfeitamente harmonizados. Perceber isso é perceber o fato do conflito. Se dar conta dessa ideia de que nós somos seres capazes de criar valores, de entregar as nossas convicções a valores como ideias do que é o bem, ideias do que é o justo, ideias do que é a liberdade, e nos dedicarmos a essas ideias que nós tomamos como valores, como coisas que nós julgamos indisputavelmente boas, sem que necessariamente nada garanta que eles possam efetivamente conviver harmoniosamente e compor um todo final harmônico. Isto leva Berlin à reflexão mais importante da filosofia política, sem dúvida, da de língua inglesa e talvez, em geral, no século XX, a respeito do que é possível esperar da filosofia política. A ideia fundamental parece de uma grandeza, de uma profundidade tremenda, mas ela é intuitiva para todos nós que já vivemos um mundo cada vez mais fragmentado e complexo, como tem sido o caso nas últimas décadas. Vejam como é intuitivo isso. Nós podemos julgar que é absolutamente indispensável viver uma vida em liberdade e garantir que a minha liberdade seja respeitada e garantir que eu tenha a capacidade real de exercer a minha liberdade. Mas isto não quer dizer que eu não esteja, por exemplo, sensibilizado ou comprometido com a ideia de que também eu desejo, como uma boa vida para os seres humanos, justiça. E que justiça envolve, entre outras coisas, um tratamento igual. Igual perante a lei, igual quanto a certas condições da minha vida em sociedade, igual quanto a certas condições econômicas. E agora, eu tenho dois valores. Nada neles me dizem que eles precisam se excluir. Eu posso dizer perfeitamente que esses dois valores são muito importantes para a perseguição e consecução das minhas finalidades, aquilo que eu tomo como um fim para a minha vida. No entanto, quando nós vamos à vida real, o que nós frequentemente vemos, o que nós vemos mais do que frequentemente, eu poderia dizer com um certo tom trágico, quase fatalista, o que nós fatalmente vamos encontrar? A realidade mostra que estes valores, por vezes, exigem o sacrifício de um em nome de outro. Em que medida, em que escala, tudo isso pode oscilar, tudo isso pode ser variado. Pode ser que você precise abrir mão de muito pouca liberdade para garantir algum grau de igualdade. Por exemplo, você vai abrir mão de uma mínima liberdade em matéria de não desejar viver em uma sociedade completamente descontrolada, sem nenhum tipo de hierarquia ou controle social. Você abre mão de um pouco de liberdade
quando você diz, ok, existem estruturas às quais eu vou aceitar delegar responsabilidades na nossa sociedade que vão, obviamente, em algum grau, em algum nível, diminuir a minha liberdade. O Estado, a polícia, as instituições de segurança, leis. A lei que determina que eu tenho que usar o cinto de segurança na estrada, na rua, quando eu estou no carro, é efetivamente uma diminuição da minha liberdade, num certo sentido, quando eu penso, bom, eu não posso mais não fazer isso sob pena de ser punido. No entanto, é uma troca que qualquer pessoa razoável entenderá como sendo perfeitamente proveitosa. Ganharei segurança, ordem social, alguma coisa como a segurança no trânsito e a ordem e a paz da sociedade em que eu vivo. O mesmo vale para inúmeros outros conflitos. Só que alguns desses conflitos são muito mais radicais. E eu quero mostrar para vocês como, a partir deste fato de que os bens humanos, os fins humanos, as coisas que nós julgamos boas de serem nosso propósito de vida, por entrarem em conflito, levaram Berlin a refletir sobre a necessidade de reconhecer que, em matéria da experiência humana, em matéria da vida humana, nós precisávamos reconhecer o fato do pluralismo, o fato de que há mais de um valor humano considerado como bom, como digno do nosso apreço, da nossa valorização, e mais de um que não podem ser comparados, mais de um bem que não pode, 2 bens, 3 bens, 4 bens, que não podem ser comparados entre si, porque eles dizem respeito a coisas distintas que a vida humana e a natureza humana necessariamente valorizam, como é o caso da justiça e da segurança, mas ao mesmo tempo da liberdade e da autonomia, por exemplo. No próximo bloco, ele está constatando o fato que, quanto a este valor, expresso pelo conceito liberdade, há divergências. No centro da reflexão de Berlin está o fato do conflito, da não aceitação do pluralismo. Nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, temos diversos valores fundamentais que não necessariamente coexistem em harmonia. aceitar esse fato traz uma consequência que pode parecer assustadora. A existência do conflito não é uma falha a ser reparada, nem um erro a ser consertado. Pelo contrário, a existência do conflito é inescapável. E isto está perfeitamente cristalizado no modo como Berlin construiu o seu argumento a respeito dos dois conceitos de liberdade que ele julgava eram centrais para a gente entender como efetivamente estava funcionando a principal batalha ideológica e política do seu tempo, entre, de um lado, uma ordem dita liberal nas democracias capitalistas do Ocidente e, de outro lado, uma ordem dita igualitária e, portanto, se promovendo como mais justa, mas fundada em ideais que talvez se mostrassem, como vieram a se mostrar historicamente, mas naquele contexto isso era nebuloso, bastante coercitivos e autoritários. Esse era o dilema, então, a ser enfrentado. Isso é o que os filósofos políticos ingleses clássicos queriam dizer quando usavam essa palavra. Discordavam sobre o grau de amplitude que tal área poderia ou deveria ter. Supunham que, diante das circunstâncias, ela não poderia ser ilimitada, porque, se o fosse, geraria uma situação em que todos os homens poderiam interferir ilimitadamente na vida de todos os outros homens. E esse tipo de liberdade natural levaria ao caos social, em que as necessidades mínimas das pessoas não seriam satisfeitas. Ou então as liberdades dos fracos seriam suprimidas pelos fortes. Percebendo que os propósitos e as atividades humanas não se harmonizam automaticamente, eles estavam prontos a restringir a liberdade em proveito de outros valores e até da própria liberdade, pois sem isso era impossível criar o tipo de associação que achavam desejável. Consequentemente, esses pensadores propõem que a área de livre ação do homem deve ser limitada pela lei.
Mas, da mesma forma, supõe que exista certa área mínima de liberdade pessoal que não deve ser violada de modo algum. Segue-se que é preciso se traçar uma fronteira entre a área da vida privada e a da autoridade pública. Em que ponto ela deve ser tratada é uma questão a ser discutida, na verdade, a ser regateada. Os homens são, em grande parte, interdependentes e nenhum homem é capaz de agir de forma tão completamente privada a ponto de nunca interferir de maneira alguma na vida de outros. Liberdade para o peixe graúdo significa morte para o peixe miúdo. A liberdade de alguns deve depender da repressão de outros. A liberdade para um professor de Oxford é algo muito diferente da liberdade para um camponês egípcio. Esta é a passagem talvez mais célebre do ensaio Dois Conceitos de Liberdade, em que ocorre a definição da liberdade negativa. Ele está constatando o fato que, quanto a este valor, expresso pelo conceito liberdade, há divergências, há conflitos. Existem diferentes modos de nós interpretarmos esta palavra. E o que ele se propõe a fazer é uma espécie de genealogia para mostrar que tem pelo menos duas grandes famílias conceituais para compreender a noção de liberdade. A primeira delas ele chama de liberdade negativa, um conceito, uma concepção negativa de liberdade. Por que ela é dita negativa? Não porque tem algo de errado ou de ruim com ela, mas porque o que ela faz é basear a definição do que é ser livre na ideia de não interferência, na ideia de delimitar um espaço para a vida do indivíduo que o Estado, a sociedade, a família, os outros, não importa o quê, não pode interferir. Obviamente, por que ela está fundada nessa ideia de uma preservação de um espaço individual do sujeito, que nem Estado, nem política, nem instituições, nem família, nem sociedade, nem nada deve interferir, deve se imiscuir lá? Ela foi associada à tradição liberal de liberdade. Não é a única. Outras correntes de pensamento também têm concepções de liberdade. Os gregos tinham uma concepção de liberdade, os romanos antigos tinham concepções de liberdade, e elas não são concepções liberais no sentido da história do liberalismo político. Tá? Normalmente se associa esta concepção de liberdade negativa a esta tradição de pensamento político chamada de liberalismo. Estamos falando de liberalismo político, de um conjunto de ideias que na história dos últimos 400 anos aproximadamente desenvolveram-se principalmente a partir de Inglaterra e depois de França e se cristalizaram sob a forma da ideia de governos limitados, porque governos representativos, constitucionais, regrados por uma noção de direito, de Estado de direito ou de império da lei, e que garante, preserva justamente a máxima possível área de vida privada, de esfera privada, sem interferência para os indivíduos. Em nenhum momento Isaiah Berlin diz neste livro, neste ensaio, nem nos seus outros ensaios, que os pensadores dessa tradição, ou ele, Isaiah Berlin, defendem a ideia de uma não interferência absoluta. Ele não é um ingênuo, ele não é um tolo. Ele sabe que isto simplesmente não existe. Mesmo os pensadores mais identificados com essa tradição, no caso, na Inglaterra, John Locke, mas não apenas, John Stuart Mill, no século XIX, seria um outro exemplo. No caso da França, Benjamin Constant, mas não apenas, Alexis de Tocqueville, seria um outro exemplo. Estes pensadores reconheciam que a lei e a organização da sociedade sob a forma de constituição ou instituições outras que representem esta lei ordenadamente é uma forma de diminuição da liberdade dos indivíduos e ela é legítima, ela é correta. Nós não podemos viver sem ela. Então não é que eles sejam anarquistas, em nenhum momento há um comprometimento com essa ideia. O que se diz é como preservar uma máxima área dessa não interferência. E Isaiah Berlin é claro em nos dizer que existe uma outra e muito forte concepção de liberdade, que ele vai examinar sob o título de
liberdade positiva. O sentido positivo da palavra liberdade provém do desejo que o indivíduo nutre de ser seu próprio senhor. Desejo que minha vida e minhas decisões dependam de mim mesmo e não de forças externas de qualquer tipo. Acima de tudo, desejo ser consciente de mim mesmo como alguém que age, tem vontade e pensa, responsável por minhas escolhas e capaz de explicá-las a partir de minhas ideias e meus propósitos. Sinto-me livre na medida em que acredito que isso seja verdade e escravizado na medida em que sou convencido do contrário. Vejam, o próprio Berlin no ensaio vai afirmar que estes dois conceitos parecem muito próximos, eles estão numa relação muito íntima. Não é para a gente imaginar um contraste tão radical como entre ideias concorrentes, de tal modo que se você aceita qualquer aspecto de uma, você perdeu tudo da outra. Em nenhum momento ele se compromete com isso. Pelo contrário, o que Isaiah Berlin tenta nos mostrar é que há algo nesta segunda concepção de liberdade, a liberdade entendida no seu sentido positivo, que nós poderíamos traduzir, em comparação com a anterior, de uma maneira muito intuitiva nos nossos usos da língua, tanto no inglês em que ele escreveu, quanto no nosso português. Em inglês ele dirá, no primeiro caso, liberdade negativa, freedom from, é liberdade de algo. É ser livre no sentido de estar liberto, livre de impedimentos externos, livre de obstáculos no seu caminho ou qualquer coisa do gênero. Tá? No outro caso, segundo caso, a liberdade positiva, na língua isso se expressaria sob a forma do freedom to, liberdade para, nós diremos em português. A ideia de que você é livre para realizar algo. Só que não é uma mera questão gramatical e não é uma mera questão linguística, é óbvio. Aí a gente vai ter que avançar e entender melhor. O ponto interessante, o ponto importante é entender que Berlin está reconhecendo na genealogia, isto é, na história dessa outra concepção de liberdade, a ideia de que eu devo ser livre para realizar o meu verdadeiro eu. Não ser escravizado significa poder fazer as coisas por mim mesmo, significa que eu sei efetivamente e somente de uma forma muito racional o que é o núcleo dos meus verdadeiros desejos e que apenas nessas condições eu o satisfaço. E agora a história fica mais complexa. No próximo bloco, O perigo é que aquele que se diz detentor do conhecimento do que é o seu eu verdadeiro, facilmente passa a ser aquele que vai dizer como é que você realmente deve ser. Isaiah Berlin identifica dois tipos de liberdade. A primeira é a liberdade negativa, que é a liberdade de alguma coisa, livre de amarras, impedimentos, obstáculos. A segunda é a liberdade positiva, a liberdade para alguma coisa, em especial ser livre para realizar o meu verdadeiro eu. Parece uma distinção pequena, mas na verdade ela traz grandes consequências. A ideia de liberdade positiva esconde um perigo insidioso. Porque, afinal, o que é esse verdadeiro eu? O que significa ser livre para concretizá-lo? Você pode dizer que, como por exemplo, ninguém menos que Platão foi capaz de dizer, que nós podemos ser escravos das nossas paixões, da nossa natureza física, corpórea, desejosa de coisas apetitivas. Por exemplo, assim como eu tenho o desejo de água, por ser um ser humano, eu sou um animal, eu sou um ser sensitivo, sensorial, eu tenho desejos e apetites. Eu também posso ter apetites mais refinados, mais elaborados ou mais específicos. E eu posso me tornar escravo desses desejos, desses apetites. Isso significa que a minha natureza corpórea, a minha natureza física desejante, pode me levar a ser escravo das paixões. Paixões no sentido das afecções, as coisas que eu sinto.
Posso dizer também que eu sou escravo das paixões no sentido mais literal que nós damos para a palavra. As minhas emoções me levam a agir de um modo ou de outro. Nós não dizemos isso quando dizemos que alguém se deixou levar pela ira, pela fúria, foi iracundo num determinado momento, ou quando alguma pessoa perde o controle de si e faz algo que nós diríamos, ela não estava em si, ela se estivesse no controle de suas faculdades, não teria feito aquilo. A Isaiah Berlin volta a esses exemplos na história e vai lá atrás na antiguidade grega para começar a conversa, para mostrar que muitos dos pensamentos fundados nessa noção, a noção de eu posso ser escravo do mundo exterior, da natureza, do meio em que eu vivo, de mim mesmo. Estas ideias são correntes ao longo do tempo. Eu posso pensar no cristianismo, eu posso pensar na ideia fundante desta religião que é o cristianismo, que não é exclusiva dele, mas é particularmente notável nesta religião monoteísta que é o cristianismo, tão central para a civilização ocidental, a ideia de separação entre a carne, o aqui e agora, o corpo, e por outro lado, a nossa alma, nossa verdadeira vida, nossa verdadeira natureza, nosso verdadeiro eu. Também posso pensar em algo que nada teria aparentemente de comum com os gregos antigos ou com o cristianismo e que é muito, 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 muito próximo de nós. Vejam, por exemplo, um filósofo tão extraordinariamente importante para o mundo contemporâneo como é Karl Marx, no século XIX. Vejam que Marx tem uma tese fundamental para todo o seu sistema de pensamento, que é a tese de que nós podemos efetivamente ter um objeto de desejo que não é o nosso real objeto de desejo. Suponham uma situação como a seguinte: suponham que eu julgue que eu quero um carro de tal e tal forma, um apartamento de tal e tal tipo, ou a roupa de tal e tal outro tipo, ou os móveis para minha casa de tal e tal tipo. Mas pode ser que isto seja apenas uma falsa consciência minha, uma vez que eu estou completamente alienado pelo sistema de produção em que eu estou inserido e no qual eu vivo, e eu, na verdade, não tenho esses desejos, eu sou induzido a esses desejos pelo sistema. Pensem em outra das intervenções culturais mais importantes do mundo contemporâneo, a psicanálise de Sigmund Freud. Ora, boa parte das coisas que eu julgo que desejo e expresso publicamente como sendo as minhas vontades, a minha identidade, as coisas que eu quero fazer e que eu quero ser, segundo essa teoria, na verdade, elas são marcadas por elementos inconscientes ou subconscientes que correspondem a estágios muito primitivos da minha formação como criança e que estão ligados a uma área da minha mente ou da minha psique que não é acessível diretamente a mim e não sou eu. Aí vocês vão me perguntar, o que isso tem a ver com liberdade? Tem a ver o seguinte: se eu aceito a ideia de que o meu eu, a minha identidade, aquilo que eu sou, os filósofos vão dizer o meu self, tá? Se o meu eu, se a minha identidade é cindida, é dividida, e se essas teorias todas que eu apresentei para vocês são teorias fundadas, cada qual à sua maneira, na ideia de que o que você julga que deseja, o que você julga que quer, o que você julga que está fazendo, na verdade não é o seu eu verdadeiro. E só há o seu eu verdadeiro que deseja verdadeiramente e que quer verdadeiramente quando você cumpre os critérios descritos por aquela teoria. No caso de Platão, significa não atender às demandas dos sentidos, da parte físico-corpórea, e sim a parte racional. No caso do cristianismo, significa dedicar-se à atuação, ao cuidado da alma e ao cuidado da vida eterna, e não aos imediatos apelos da carne e da matéria. No caso de Marx, significaria sair da condição alienada da falsa consciência e abandonar os falsos desejos e a falsa expressão de vontade que você tem e ir para aquela que é verdadeira, do seu eu verdadeiro, aquela que a teoria marxista diz qual é. O mesmo valendo para a psicanálise. Qual é o perigo que a Isaiah Berlin identificou nessas correntes? O perigo é
que aquele que se diz detentor do conhecimento do que é o seu eu verdadeiro, facilmente passa a ser aquele que vai dizer como é que você realmente deve ser, como é que você realmente deve agir, como é que você realmente deve viver. Na concepção positiva de liberdade, havia um risco historicamente identificado. Quando você diz que as pessoas não desejam aquilo que desejam, porque na verdade está oculto o seu verdadeiro eu, o eu delas de verdade, aquele que você, autor da teoria, realmente conhece, você se coloca na condição de guiá-las, e aí você pode fazer todas as coisas, inclusive contra a vontade expressa das pessoas, porque essa vontade expressa das pessoas não é a verdadeira vontade delas. Elas estão enganadas. Quem sabe realmente o que elas querem é você, o filósofo, o padre, o homem político, não importa de qual vertente. No próximo bloco... Por isso o pluralismo seria absolutamente inegociável. A ideia de que um tipo de liberdade pode dar origem ao autoritarismo parece um paradoxo, mas Isaiah Berlin alerta para um perigo que existe na ideia de liberdade positiva. Se nem nós mesmos conhecemos o nosso verdadeiro eu, é possível que um outro, que se julgue detentor do conhecimento, afirme saber, melhor que nós mesmos, quem devemos ser e como devemos agir. Como é que nós podemos resolver isso? Ora, ele cita, bem no final do ensaio, sobre os dois conceitos de liberdade que ele proferiu em 1958, ele cita ele resume a sua posição de uma maneira que me parece absolutamente fantástica, quando ele fala sobre a noção de o um e o múltiplo. Ele diz: uma crença, mais do que todas as outras, é responsável pelo morticínio de indivíduos nos altares dos grandes ideais históricos. Justiça ou progresso, ou felicidade, ou as futuras gerações, ou a missão sagrada da emancipação da nação, ou da raça, ou da classe, ou mesmo a liberdade ela mesma, que demandam o sacrifício de indivíduos pelo nome dessa liberdade do todo, da coletividade social. Ele diz: que ideia, que crença é essa? Não é a crença da liberdade, nem a da justiça, nem da igualdade. Ele diz: esta é a crença de que em algum lugar, no passado ou no futuro, uma divina revelação ou a mente de um indivíduo absolutamente extraordinário ou o pronunciamento da história ou da ciência ou no simples coração de um homem incorruptível, existe uma solução final. Esta é a ideia realmente perigosa. Não é a ideia de que você tem a liberdade positiva, que é o problema, por oposição à liberdade negativa. Não é a ideia de que a liberdade negativa também pode ser levada para estes fins ruins, ainda que em menos exemplos históricos, é isso que Berlin insiste no texto. É o fato de que quando você pensa que existe uma e apenas uma solução, uma e apenas uma saída, nós estamos fatalmente enredados num problema que pode perigosamente nos levar a essa ideia que ele escreve aqui de o sacrifício no altar das grandes ideias históricas. Como ele sai desse problema? O que eu disse para vocês que era o início? Fato do conflito, estas concepções estão em conflito. O fato da incomparabilidade, essas concepções não se comparam como você compara laranja com laranja, não se compara como você compara carros com carros, navios com navios. Elas são incomensuráveis num sentido forte. Qual é a solução? Reconhecer o fato do pluralismo. E é por isso que ele termina dizendo, justamente nesse ensaio, ele diz nas páginas finais, o pluralismo com uma boa dose de liberdade negativa, que ele implica, que ele requer, parece-me mais verdadeiro e mais humano como um ideal para os propósitos, os fins, do que qualquer grande ideia abrangente e totalizante e que pode desembocar, portanto, nesse espetáculo autoritário, totalitário, que aconteceu tantas vezes no século XX.
Por isso o pluralismo seria absolutamente inegociável. Consciente de que ele é uma espécie de estado de estar desperto para as nossas limitações, para o fato de que nós nunca teremos uma única solução. E por isso eu disse que, no momento em que essas ideias nos parecem ser tão indispensáveis, curiosamente elas são as menos em voga. Todo mundo, para todos os lados que você olha, parece ter concepções absolutas e verdadeiras que resolvem tudo. A solução só pode estar do meu lado, da minha ideologia, do meu partido, da minha convicção teórica, da minha doutrina, não importa de que tipo. E esta ideia do pluralismo, reparem, ela não é tão evidente e óbvia quanto parece para a gente quando nós, hoje, depois de todos esses anos que o Berlin escreveu isso e que tanta gente escreveu, conseguiu consolidar. Quando ele escreve sobre isso, ele diz: toda a história do pensamento ocidental está marcado por uma ideia. Qual é essa ideia? Se há um problema legítimo, tem que haver uma única solução verdadeira e legítima e um caminho que seja efetivamente o mais adequado para chegar a ela. Pode ser Platão e Aristóteles, pode ser Tomás de Aquino, pode ser Descartes e Kant, pode ser na política, pode ser na economia, pode ser com os iluministas, pode ser com a religião, pode ser com a ciência, pode ser com liberais, como pode ser com marxistas, não importa. Em todos estes ângulos você encontra exatamente a descrição que ele deu. O monismo, a crença de que há uma e uma única resposta. E abrir mão disso foi o projeto de vida do Isaiah Berlin. Relendo a biografia do Isaiah Berlin para fazer essa conversa com vocês, eu me deparei com uma lembrança de um episódio que eu realmente não tinha registrado. Assim. Já nos seus últimos meses de vida, o Berlin já não dava mais conferências, entrevistas, nem nada. Ele recebe uma carta em 1997, em outubro de 1997, uma carta, vejam, né? 1997, do então recém-empossado, mal tinha 6 meses, recém-empossado primeiro-ministro britânico Tony Blair. Tony Blair tinha acabado de fazer uma grande transformação no Partido Trabalhista, modernizando, e tinha acabado de vencer uma eleição depois de 17 anos de governos do Partido Conservador. Margaret Thatcher, John Major, em sequência. Nessa carta, Tony Blair perguntava para Isaiah Berlin se ele não achava que, apesar dos problemas com a história do conceito de liberdade positiva, esta liberdade que queria nos conduzir a realizar um verdadeiro self para nós mesmos, se ele não aceitaria que era tão importante, que era muito importante, ainda assim, garantir condições para que as pessoas realizem a sua liberdade, mais do que a liberdade negativa dos liberais prometiam. Eu li aquilo e fiquei pensando, esse era o primeiro-ministro de uma das nações mais poderosas do mundo, recém-empossado. E ele se dava o trabalho de discutir com um dos filósofos mais brilhantes da segunda metade do século XX, a respeito de um trabalho seminal dele, que tinha quase 40 anos de publicação. E eles faziam isso da forma mais civilizada e elegante possível. Será que esta forma de vida ainda é a nossa? Será que nós ainda podemos dizer que este é o nosso nós? Como pensar um humanismo de tipo cosmopolita, né, sem apelar a essencialismos ou ao universalismo moral? Em outras palavras, como conciliar uma paideia humanista, um ideal de formação comum ao ser humano, aos seres humanos, a partir de uma visão pluralista dos valores? E a segunda pergunta, né, para Berlin, a esfera dos juízos de valor e o campo da política são âmbitos não da racionalidade pura, lógico-conceitual, mas da razoabilidade, né, um âmbito da retórica, da persuasão, visto que as diversas finalidades humanas, elas não são claras, não são sempre claras e nem universais, e que podem existir conflitos insolúveis, né, entre princípios morais. A pergunta é, que lição podemos tirar disso, né, para o campo dos estudos em comunicação hoje e, fundamentalmente, para o tão difícil debate político dos nossos dias? Eu vou fazer uma brevíssima citação de uma fala
de Berlin na cidade de Jerusalém. Ele era de uma família judaica, sobrevivente parcial, de um lado dos horrores da União Soviética e de outro lado do nazismo. Parte da família dele foi dizimada pelo nazismo. Ele está falando em Jerusalém, isso, portanto, isso é nos anos 70, isso tem uma forte importância política em função dos dilemas que o Estado de Israel enfrentava e segue enfrentando, e talvez sem solução alguma. Parece ter sido um erro dos filósofos do iluminismo suporem que os homens e as mulheres podiam viver as suas vidas segundo princípios abstratos, valores cosmopolitas, um internacionalismo doutrinário, idealista, porém oco. Essa rejeição de laços naturais parece-me nobre, porque é nobre. Você quer que as pessoas se elevem a um ideal cosmopolita, universal, válido para todos, mas equívoca. Está errado. Quando os homens se queixam de solidão, o que querem dizer é que ninguém entende o que estão dizendo. Ser entendido é partilhar um passado comum, sentimentos e língua comuns, crenças comuns, possibilidade de íntima comunicação, em suma, partilhar formas de vida comuns. Por que eu estou dando essa resposta ao César Maia? Precisamente com esta passagem. Porque, de fato, Berlin acreditava que não era possível ter um universalismo abstrato, válido para todas as circunstâncias e em todos os casos, ainda que esse fosse um ideal digno de perseguição, com um grano de sal, com um pouquinho de prudência, porque neste ideal de cosmopolitismo estava a nossa melhor experiência histórica vivida, e, portanto, nós devíamos apostar nisso, cientes dessa limitação. No entanto, Berlin tinha plena consciência de que as pessoas não vivem no mundo abstrato de ideias universais desmarcadas de suas experiências locais. As pessoas vivem efetivamente mundos compartilhados, com um passado comum, com língua comum, com a ideia de valores aproximadamente comuns. E, portanto, a direção para a qual a sociedade global caminhou nos últimos anos parece nos ter levado para um conflito, até hoje, penso eu, insolúvel. Não há nenhum teórico que eu tenha lido, e eu leio bastante, acreditem-me, que tenha uma boa descrição, um bom diagnóstico e uma ótima recomendação do que fazer, quanto ao fato de que nós temos na balança, de um lado, as grandes e excelentes conquistas de um mundo cosmopolita, globalizado, integrado, com valores universais, e, de outro lado, a demanda, a exigência humana, verdadeiramente humana, de que nós queremos pertencer a algo nosso. Eu não quero estar no vácuo, eu não quero estar no vazio. Eu quero ter ligações com uma certa comunidade. Essa tensão não foi resolvida. E se vocês quiserem me perguntar hoje, como é que vocês começam a entender os problemas do mundo atual, comecem assim. Comecem por esta questão. Nunca houve na história da humanidade tamanha intensificação no sentido do quê? Globalização, universalização, grandes esquemas padronizados globalmente, ao mesmo tempo em que não se apaga da vida humana ordinária, comum, a necessidade de se sentir parte de uma certa comunidade, de um certo local, de uma certa história, de uma certa tradição. Por isso a pergunta do Eduardo César Maia é muito importante, e a minha resposta é: eu creio que Berlin apostaria suas fichas de que nós devemos valorizar todas as conquistas do humanismo universalista, da defesa dos direitos humanos como um princípio universal, porque isto é bom, porque nós apostamos nisso, mas é porque nós apostamos nisso. Não há nada em si mesmo nessas coisas que façam com que elas simplesmente vão triunfar e qualquer outra variedade de possibilidade de vida simplesmente desapareça ou se aquiete. A tensão vai continuar. Daí a grande dificuldade, penso eu. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Bernard Williams levou adiante reflexões de Berlin para justamente tentar responder a seguinte questão: o que significa continuar fazendo filosofia e quais são os dilemas da filosofia? Se é que a filosofia terá ainda algo a nos dizer?
para além de ser uma disciplina rígida, morta, praticada num departamento, praticada numa espécie de instituto de pesquisa qualquer. O que ela poderá ter a nos dizer?